Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um episódio do podcast Magra Sem Dieta. Sou Fernanda Kionk e tô aqui para compartilhar as principais estratégias para te ajudar na tua jornada para emagrecer de forma natural, saudável e definitiva e sem fazer dietas. Então eu vou colocar aqui o que vai ser a live hoje, aqui o assunto. Tô colocando aqui, ó. Tá? Peraí. Deu! A live hoje, então eu vou falar sobre, para não deixar que, ó, deixa eu ver quem tá. Oi, gurias, tudo bem? Olha só, vou falar um pouquinho hoje, para que isso, entendeu? Não atrapalhe o processo de emagrecimento de vocês. O que é isso, afinal de contas, Fernanda? É o seguinte, hoje eu me deparei com uma situação que eu pensei sobre essa situação bastante e me dei conta, por exemplo, assim, né? Eu tava querendo fazer umas comidinhas diferentes, assim, sabe? Sei lá, comer umas comidinhas diferentes e tal. Só que o Rafa, ele tá almoçando comigo, né? No lockdown, estudando em casa, então... E aí, ele tá numa fase, assim, um pouquinho mais difícil, que, ele não gosta de comer... não gosta de tofu, aí agora ele não gosta de grão de bico, não, sabe? Então tá uma fase assim um pouco meio difícil, assim, sabe? Pra agradar o rapaz. E isso tava me limitando um pouco, porque eu tava querendo fazer umas coisinhas diferentes, assim, sabe? Experimentar, fazer umas receitas diferentes e eu tava naquela coisa porque com receio que o Rafa não fosse comer, não fosse almoçar. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que isso pode atrapalhar o nosso processo de emagrecimento ou de alimentação saudável, né? Por que isso pode atrapalhar? Porque quando a gente não mora sozinha, né? Quando a gente mora sozinha, aí é outra conversa, né? Simplesmente vai lá, come o que tem que comer, decide o que tem que comer e ninguém se mete ali. Mas quando a gente mora com alguém, né? Então, quando a gente mora ou mora com o filho, o marido, o namorado, o pai, a mãe, sei lá, com parente, sei lá, com quem que seja, existe uma certa negociação ali. Só que muitas vezes eu vejo que pessoas, né, especialmente mulheres, muitas vezes abrem mão de se alimentar melhor, né? Abre mão de de engajar e seguir no processo de emagrecimento, porque tem receio que o marido não vai gostar da comida, porque tem receio que o filho não vai comer, que foi o meu caso, né? Eu digo, se eu fizer tofu, o Rafa não vai comer, se eu fizer, se não... Porque ele tá numa fase um pouco mais difícil. Então, assim, então isso pode atrapalhar, né? Então, só que eu fiquei pensando, não, pera um pouquinho, né? No caso ali do Rafa, né? Tô falando especificamente ali do Rafa. Eu pensei o seguinte, eu não gosto aquela ideia, né, de quando a gente faz comida para criança, fazer uma comida separada para criança comer, sabe? Eu não gosto, não quer dizer que nunca faça mais assim, eu não gosto de criar esse hábito, porque vai fazer com que ele saiba que sempre vai ter uma outra coisinha que ele gosta e vai fazer com que ele não queira experimentar os outros alimentos. Então isso é ruim. Então hoje eu decidi, não, eu vou fazer uma coisa diferente, porque eu queria experimentar coisas diferentes, né, receitas diferentes, tem que estar sempre experimentando, né, para encontrar aquelas que a gente gosta mais e repetir depois. Isso, o único jeito de saber é experimentando, é fazendo, né. Então eu mesmo sabendo a possibilidade, né, que quando é uma coisinha diferente, lá eu tenho um molho meio agridoce, coisa, eu sei que a chance, a probabilidade é que, né, não agrade o rapazinho aqui em casa, né, não agrade o Rafa, porque eu entendo que, né, existem comidas, assim, que a gente demora mais, assim, pra gostar, o paladar é um pouco mais, né, desenvolvido, vamos dizer assim, mas da mesma forma eu decidi, não, eu vou fazer, né? Tem bastante arroz, tem bastante quinoa, tem cenoura, tem os legumezinhos, assim, passar fome ele não vai passar. Então eu decidi fazer. Então o que eu quis trazer com esse exemplo? Porque a gente fica preocupada, né? Filho é uma situação um pouquinho diferente, né? Mas, por exemplo, o casal, né? Ou tá com o marido, com o namorado, e a gente fica com aquela preocupação de que, mas se eu começar a comer assim, ele não vai gostar. Só que se a gente for ficar pensando sempre em agradar os outros, né? Agradar os outros e a gente não cuida dos nossos interesses, daquilo que é melhor pra gente, nunca que a gente vai conseguir atingir os objetivos que a gente quer,
né, dentro da alimentação ali, de emagrecer, de se manter magra, de ficar mais saudável, porque a gente tá sempre agradando. Se dependesse do Rafa, do meu filho, eu ia estar fazendo batata e hambúrguer e que mais, assim, essas coisas todos os dias, com ketchup, que ele sabe? Então, assim, não dá, né? Então, e da mesma forma, sei lá, por exemplo, sei lá, tem um marido lá que, meu marido não me ajuda, ele não come saudável, aquela coisa assim. Tem que existir um acordo, assim, sabe? E eu acho que quando a gente mora com alguém que não quer seguir uma alimentação mais saudável, que não quer emagrecer ou coisa assim, eu acho que precisa ter um acordo de conversar numa boa, explicar por que aquilo é tão importante, né? Para nós, por exemplo, no caso, né? Por que isso é tão importante, né? Por que é relevante se cuidar? Por que é importante fazer uma alimentação mais saudável, reduzir o consumo de alguns alimentos e tal em casa? Então precisa ter esse entendimento, um acordo entre as partes, assim, e entender o porquê que a gente está querendo fazer isso, né? Para que a outra pessoa entenda, porque se simplesmente a gente chega, não, agora eu vou mudar a alimentação lá em casa, né? Vou começar a fazer, né, com mais legumes, mais vegetais e tal. E de uma hora sem conversar, sem negociar, né? Porque às vezes a outra pessoa não tá nessa batida, aí às vezes dá aquele conflito, né? Dá um conflito maior. Então, sempre explicar o porquê que a gente tá fazendo isso, né? Olha, eu quero emagrecer, ou eu quero ter uma alimentação mais saudável, eu quero ser mais saudável, né? Porque eu quero viver bem e viver mais com qualidade. Então, quando a gente explica isso e diz o quanto isso é importante para nós, assim, a tendência é que a outra pessoa, né, ela fique mais receptiva a essas mudanças, né? Então, sempre que o Rafa fica, às vezes, se questionando, Rafa, olha o seguinte, mãe tem que experimentar comidas diferentes, tu tem que experimentar, tudo bem, tu não gostou, tudo bem, não tem problema, não precisa comer, mas eu não vou ficar me limitando, né, a preparar receitas diferentes ou coisas diferentes, porque ele não vai comer. Porque eu senti que eu tava ficando um pouco, como ele tá muito em casa junto comigo, e às vezes eu tinha mais o almoço pra ficar experimentando umas coisas diferentes, eu comecei a me sentir um pouco limitada, porque claro, né, com filho a gente fica um pouco mais preocupada, não vai comer, a criança não vai comer, mas eu pensei, vai ter sempre assim uma opção assim bem, vamos dizer ali, um arroz com uma quinoa, alguma coisa assim que dê a sustância, né, uns vegetaizinhos ali, alguma coisinha, cenourinha crua ali que eu sei que ele come, mas e é uma forma também de colocar não só como os filhos, mas as pessoas que convivem conosco a experimentar novos sabores, né, a experimentar novos pratos, a experimentar novas comidas, assim, alguma coisa diferente, porque senão fica sempre na mesma coisa. E à medida que a gente vai tendo resultado, né, no caso ali emagrecendo ou ficando mais saudável, a outra pessoa, né, ela percebe isso. Tô falando do adulto, né, porque criança não tá nem aí, né, mas o marido, o namorado, sei lá o que, o companheiro, enfim, ele vai ficar mais atento, né? Nossa, tipo, tá se cuidando, olha só, ela emagreceu, né? Ela tá com autoestima maior, ela tá se sentindo mais bonitona e tal. Opa, eu vou ter que, né, começar a me cuidar também, porque senão já viu, né? Então, assim, eu acho que a gente traz as pessoas no processo para nos ajudar, para ser nossas aliadas no processo de emagrecimento, de alimentação saudável, com o nosso exemplo. Eu acho que a melhor forma que a gente consegue trazer as pessoas para nos ajudar nisso tudo é com o exemplo. Mas, geralmente, o primeiro passo, muitas vezes, ou algumas vezes, na maioria das vezes, a gente dá sozinha, né? Muitas vezes a gente dá sozinha, não. É o seguinte, eu quero me cuidar, sabe? Eu quero começar a me alimentar melhor, eu quero emagrecer, então a gente vai sentar aqui e vai entrar num acordo, sei lá, eu vou fazer a minha comida é assim, tu quer comer, come, não quer, não come, pelo menos aqui em casa era assim que funcionava, né? Olha, é o seguinte, a comida sou eu que vou fazer, então sou eu que mando, aqui é o seguinte, sabe? Então, assim, encontrar, assim, a forma precisa ter regras, né? Quando eu falei,
Quando a gente mora sozinha, né, isso aí não é um problema, né, porque a gente decide, tá decidido e deu. Mas quando a gente mora com outras pessoas, tem que ter política, lá tem que ter negociar, tem que ter persuasão, a gente tem que ter essa habilidade aí, né, e em vez de frente, assim, né, realmente explicando o porquê, porque aquilo é tão importante. Então eu quis trazer esse assunto porque eu me lembrei, até hoje eu fiquei, antes eu tava um pouco, né, com conflito, assim, mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero experimentar uma receita diferente, o Rafa tá em casa, e aí ele não vai gostar, ele não vai comer, quer saber, né, eu vou fazer, e se ele não gostar, paciência, mas pelo menos experimentou, né, experimentou uma receita diferente. Eu digo, Rafa, prova, a mãe quer fazer uma coisa diferente, uma comida diferente, se depender dele, ele pede o feijão colorido todos os dias também, né? Então, assim, é bom variar, né? É importante a gente variar a comida. Então, é isso que é muito importante, né? A gente não abrir mão daquilo que a gente quer, dos nossos interesses, mesmo que as outras pessoas que morem conosco não estão mesmo ali na mesma vibe, porque cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu momento. Tem pessoas que não é aquela hora, né? Que quer cuidar disso, que tá pensando nisso. E a gente não tem que forçar, né? A gente não tem que... só que também eu acho que é muito importante que a gente não abrir mão daquilo que a gente quer. A gente não abrir mão, né, do processo de emagrecimento, se esse é o objetivo, né? Não abrir mão de ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, porque isso é importante, né? E a gente precisa se colocar em primeiro lugar, porque é muito comum, né? Nós mulheres, ter um filho, tudo é o filho, né? Tudo é o filho, tudo é o filho. E aí depois, o marido, quer agradar o marido. E a gente, onde é que fica, né? Não, a gente tem que parar com essa mania de querer agradar todo mundo, né? Hoje eu sabia que a grande chance ali, se vocês estiverem acompanhando stories, vocês vão ver ali, a grande chance ali, eu já tava sentindo aquele molho meio diferente ali, que o Rafa não ia curtir o almoço hoje, né? Mas mesmo assim, não, eu vou fazer, porque é importante pra mim, eu quero experimentar uma comida diferente, sabe? Mas assim, então eu acho que se colocar em primeiro lugar é uma coisa importante, né? Então, porque a gente tem que ser prioridade, né? Se a gente não cuida de nós mesmos, quem é que vai cuidar? Então, assim, por isso que eu digo que tem que ter muito cuidado para que essa coisa de querer agradar as outras pessoas pode impedir da gente de tomar o primeiro passo, né, para seguir num caminho, uma alimentação mais saudável, né, de seguir essa jornada mesmo. Muitas vezes isso, porque eu sei, eu já vi isso acontecendo, né? Fernanda, meu marido é assim, ele só come assim, e aí eu tenho que fazer a comida para ele. Então tem que ter um acordo, né? Como eu falei, né? Eu já sou daquela coisa seguinte, se sou eu que faço a comida, sou eu que mando e vão comer o que eu tô fazendo. É um pouco assim, mas cada uma tem as suas regras em casa, né? Cada uma sabe o que é melhor, o que vai fazer. Então eu acho que é bem importante ficar atento, assim, né? Se isso tá acontecendo, né? Depois me deixa no comentário aí, guria, se isso é uma coisa que atrapalha vocês no processo de emagrecimento, se vocês convivem com pessoas que estão buscando uma alimentação saudável ou que ainda não estão nessa batida, ainda não chegou nesse momento, isso atrapalha vocês nesse processo todo, né? Tanto de uma alimentação saudável quanto o processo de emagrecimento. E isso não pode impedir a gente de alcançar os nossos objetivos, né? Então, assim, a gente vai de alguma forma, vai fazendo com que isso aconteça, né? Pra gente não desistir dos nossos objetivos. Então, assim, como eu falei, a melhor forma pra gente trazer essas pessoas que convivem conosco para fazer uma alimentação mais saudável, né? Ficar mais saudável, emagrecer, se for o caso, é através do nosso exemplo. Então, quando a gente começa a ter resultado, quando a gente confia no processo, né? E tem consistência e começa a ter o resultado, é a melhor forma de trazer as pessoas para esse caminho, né? Então, assim, realmente é visível, né? Nossa, tu tá mais disposta, tá se sentindo mais bonita e tudo. Então, isso é visível e as pessoas têm mais interesse nisso, mais do que a gente chega lá, né? Olha, e impõe as coisas assim, né? Então,
Eu acho que é bem importante a gente estar bem atento a isso, né? E não deixar que isso impeça, isso não pode impedir da gente seguir no caminho que a gente quer seguir, né? De fazer um emagrecimento natural e saudável e realmente ficar atenta, né? Porque muitas vezes a gente deixa, né, passar e acaba por esses motivos, né? Enfim, questão da família, dos filhos, a gente vai adiando esse processo, né? A gente vai adiando esse processo de trazer alimentos diferentes, de fazer refeições diferentes, porque muitas vezes, gurias, muitas vezes as receitas não dão certo. Não sei se vocês estão acompanhando lá no Stories, mas seguido eu faço as receitas, às vezes assim, ó, já fiz várias vezes e tal dia lá eu me passei, errei e às vezes não fica bom. E principalmente quando eu vou experimentar uma coisa nova que eu nunca fiz, que eu não sei o resultado e às vezes não fica bom. E aí eu só olho pro Rafa e digo assim, olha Rafa, hoje não rolou, não deu, hoje deu ruim, não deu certo aqui a receita aqui, dá um jeito, a gente arruma alguma coisa ali, mas porque faz parte do processo, né? Então a gente tem muito medo de errar, a gente tem muito medo de fazer uma receita que nunca fez e não ficar bom, e isso é o que impede da gente avançar, né? Isso é o que impede, porque a gente vai errar, né? E é importante, o quanto mais cedo a gente erra, mais rápido a gente ultrapassa essas etapas. Então são várias etapas. Então a gente precisa fazer várias vezes, experimentar várias vezes. Às vezes dá certo de primeira, né? Você sabe, pega uma receita de um bolo qualquer aí e muitas vezes a gente faz dar certo e muitas vezes assim não dá certo de primeira. Então faz parte todo o processo. Então essa ansiedade de que, o que as pessoas ali no jantar ou no almoço vão achar, se vão gostar ou não, isso aí é normal, né? Só que a gente não pode deixar que isso possa impedir a gente de fazer um prato diferente, uma comida diferente, ou experimentar um legume diferente. Por exemplo, eu queria experimentar feijões diferentes, né? Porque aqui eu encontro muito fácil o feijão preto, o feijão marrom. E aí eu digo, nossa, tem tantos feijões, né? O feijão branco, tem aquele feijão fradinho e tal coisa. Aí esses dias eu fui experimentar o tal do feijão fradinho, eu nunca tinha feito. E eu achei diferente, assim, eu achei gostoso. Tem um sabor mais suave, né? O feijão fradinho parece uma mistura de feijão branco com feijão marrom, né? Então, assim, e eu achei bem gostoso. O Rafa disse que não gostou. Então, assim, faz parte, entendeu? Faz parte. Outra que criança é assim mesmo, uma hora gosta de uma coisa. Antes ele adorava comer alface, até tem vídeo dele comendo aquela alface americana. Hoje ele diz que ele não gosta mais. Então um dia ele diz que gosta de pepino, no outro dia ele não gosta mais. Então criança é assim mesmo, depende da fase, da faixa etária que tá. Tem horas que come tudo, tem horas que não tem fome. Então a gente não pode ficar presa a isso. E eu quis trazer esse assunto porque eu me vi nessa situação, me sentindo um pouco limitada em relação a fazer comidas assim, experimentar coisas diferentes, porque eu tava com receio, né? Que o Rafa, olha aqui, ó. Não, achei que tinha alguém tinha escrito. Mas assim, que eu tava com receio que o Rafa não fosse comer, não fosse gostar, enfim. Então é muito importante que a gente fique atenta mesmo a isso e não deixar que isso impeça a gente de seguir no caminho para emagrecer de forma natural, saudável, definitiva, né? Então realmente recapitulando, então assim, eu acho que realmente se mora com alguém, né? Se a gente mora ali com alguém, com quem mora conosco, sentar e conversar e dizer por que esse processo, né, que seja da alimentação saudável, que seja o emagrecimento que a gente está buscando é tão importante para nós, né? Então, e entrar num acordo daquilo, como é que vão ser feitas as refeições, né? Quais são os ingredientes, tem coisa que não pode mais ter em casa, sabe? Então, assim, isso é importante, entrar nesse acordo, né? E também não ter medo de errar. Isso é outra coisa muito importante, né? Porque toda vez que a gente vai fazer algumas mudanças, então experimentar comidas diferentes, receitas diferentes, a gente vai errar. Isso faz parte do processo. Mas se a gente vai com consistência, persistência e não desiste, a gente consegue ultrapassar essa barreira aí
e depois, enfim, vai, vamos dizer, curtir aí dos benefícios do resultado, né, de ter um emagrecimento natural, de forma prazerosa, né, comendo com abundância, comendo comidas gostosinhas, experimentando receitinhas diferentes, temperos diferentes, depois fazendo um sucesso em casa, porque quando dá certo é ruim, mas porque quando dá errado é ruim, mas quando dá certo é muito bom, né? Porque olha que maravilha, que delícia, né? E a gente fica lá toda orgulhosa e faz parte do processo. Então é isso, gurias, é isso que eu queria trazer hoje, né? Pra que essa vontade de agradar as outras pessoas, que é natural, né, gente? Eu gosto quando o Rafa gosta da comida que eu faço, né? Às vezes ele vem e dá um elogio, assim, nossa, isso aqui tá muito gostoso. Eu fico muito feliz, assim, sabe, quando ele me diz isso. Mas a gente não pode estar presa, né? A gente não pode estar presa a isso, né? Então, esse medo de não agradar, isso aí não nos ajuda. A gente realmente tem que acreditar no processo, entender que tudo isso é uma jornada. Não é uma coisa que a gente, é só mudar esses alimentos e aprender receitas novas, não. É toda uma jornada, né, que tem a ver com nossa relação de entendimento dos alimentos, a nossa relação, a nossa questão da mentalidade, da maneira que a gente pensa, se relaciona com os alimentos, e também na hora da prática, naquilo que a gente coloca a mão na massa, assim, aquilo que a gente faz, né, através das receitas. Então aí, errando, acertando, e aí assim a gente vai, mas isso é o caminho, isso faz parte da jornada, tá bom? Então assim, guris, depois deixa aí no comentário o que vocês acharam, como é que é, se você na casa de vocês tem uma situação parecida, como é que é, se tem filhos, não tem filhos, se o filho reclama da comida, se não gosta quando tem brócolis, se gosta, ou se o marido tá ajudando, ou se o marido tá atrapalhando no processo de emagrecimento, alimentação saudável. Me contem um pouquinho, quero saber de vocês, tá bom? E a gente se fala no próximo vídeo. Um beijão e até mais. Tchau, tchau!